Bom dia! Tudo bem, gente? Hoje é sexta-feira já, né? Hoje já é sexta-feira, já chegou o final de semana novamente. O tempo está voando, está passando rápido demais. E nós continuamos aqui online, não é? Morrendo de vontade de ver vocês, de estar com vocês, mas ainda não podemos. Mas se Deus quiser, logo, logo nós começamos a nós retornaremos para a escola, se Deus quiser. Hoje nós vamos corrigir as atividades ali da página 30, começa na página 30. Nós vimos ali tempos e modos verbais na construção de um período composto. Eu sei que vocês precisam lembrar de todos os verbos, as conjugações, né, tempos e modos verbais. Eu sei que são muitos, mas não são difíceis. Tudo que a gente quer, a gente consegue com persistência, não é? E quando eu já falei para vocês, eu precisava aprender verbos quando eu estava estudando, né, igual a vocês, e eu decidi para mim que eu iria aprender porque uma professora me perguntou. Ela pediu para eu conjugar um verbo no quadro. Eu já falei isso daí para vocês. E eu aprendi. E eu aprendi desde aquela época e depois a gente não acaba não esquecendo, não é? Mas é isso aí, vamos lá. Página 30, nós vamos já começar a correção ali. Já vou compartilhar o livro com vocês, só um minutinho. Isso. Começa aqui nessa página, nessa primeiro exercício, mas nós temos que ler aqui primeiro essa parte para nós entendermos, correto? Então vamos ali. A internet tem tornado produções cinematográficas de todos os gêneros mais acessíveis e vem se consagrando como espaço para a exibição de filmes que não encontram lugar nas grandes empresas distribuidoras. Isso é possível por causa da popularização de plataformas de streaming, tecnologia de transmissão de conteúdo programado ou em tempo real pela internet. Além disso, é também pela internet que filmes, séries e até suas personagens têm sido cada vez mais lembrados em posts que trazem à tona reflexões sobre os mais diferentes assuntos do cotidiano. E nesta sessão, nós vamos analisar 2 posts para refletir. Só um minutinho, só um minutinho. Isso. Ok, gente, continuando lá. Para os alunos que estão chegando, página 30. Ok? Página 30. Além disso, é também pela internet que filmes, séries e até suas personagens têm sido cada vez mais lembrados em posts que trazem à tona reflexões sobre os mais diferentes assuntos do cotidiano. Nesta sessão, nós vamos analisar os 2 para refletir sobre os modos e tempos verbais na construção de períodos compostos. Então, o que nós precisamos observar ali, né? São os verbos. Quais tempos e modos verbais eu posso utilizar dentro de um período composto? Mas primeiro nós vamos ler essa parte aqui. O filme me disse. O filme é Harry Potter e a Ordem da Fênix, direção de David Yates, não sei se é assim, deixa eu ver no livro aqui como que está escrito. David Yates, isso. Ano de 2007. Então, ali nós temos, apesar de termos uma batalha pela frente, temos uma coisa que Voldemort não tem. Algo pelo qual vale a pena lutar. Aqui nós temos uma pergunta sobre esse... Opa! Só um pouquinho. Analise o post e responda quem provavelmente é o locutor do texto, aqui uma interpretação, tá, gente, de texto. O locutor do texto impresso sobre as imagens, justifique a resposta. Dessa primeira parte aqui, imagina-se que provavelmente quem esteja falando é esse menino aqui, que é o Harry Potter, né? Não sei se vocês assistem. Eu particularmente assisti um filme apenas dele,
não faz o meu estilo, então eu acabo não assistindo. Porque cada um tem um gosto, né? E ali depende do gosto de cada um. Esse não me interessa tanto. Mas assim, eu sei que esse rapazinho aqui é o Harry Potter, e quem está falando provavelmente é ele, ali dentro do contexto. Ah, sim, com certeza. Tá ótimo. Então, quem fala é ele, porque aqui, ó, dá para você observar através da boca, né, que ele parece que está se movimentando, né? Então, na primeira cena, Harry está com a cabeça virada para Rony. Eu não sei quem são os personagens, tá, gente? Mas eu imagino que seja esses dois aqui. Rony, e sua boca parece estar em movimento, enquanto Rony e Hermione olham para ele, o que indica que estão conversando. Então, aqui o Harry e aqui as duas pessoas que estão conversando com ele, que são as personagens ali. Ok? Agora, nós vamos para a página 31. Para responder às questões de 2 a 6, releia a frase da primeira cena. Aqui nós temos: apesar de termos uma batalha pela frente, temos uma coisa que Voldemort não tem. Quantas orações compõem o período transcrito? Para nós contarmos a quantidade de orações, nós temos que observar a quantidade de verbos que há dentro de um período. Então, aqui nós vamos ver, apesar de termos, termos é um verbo, temos, repete aqui, e tem. Então, nós temos aqui 3 verbos. Se temos 3 verbos, nós temos 3 orações. Então, há 3 orações no período, pois é possível identificar nele 3 formas verbais: termos, temos e tem. Correto? Então, ali, através da quantidade de verbos, é a quantidade de orações que há dentro de um período. Correto? Então, vamos lá no próximo exercício, ali, exercício número 3. E indiquem que pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, que está cada verbo conjugado aqui. Termos. Termos nós, terdes vós, terem eles. Termos está na primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Está conjugado no infinitivo aqui. Temos, nós temos. Aqui já está também na primeira pessoa do plural. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos. E o último aqui tem, eu tenho, tu tens, ele tem. O que diferencia da terceira pessoa do plural para a terceira pessoa do singular, que é o que está conjugado aqui, é que no plural nós teria que ter o acento circunflexo para diferenciar, correto? Então, aqui eu tenho, tu tens, ele tem, terceira pessoa do singular. Então, é importante que vocês consigam identificar em qual pessoa esse verbo, né, o verbo que vocês estejam observando ali, ele está conjugado, correto? Existe ali a eu, tu, ele, né? Eu, tu, ele e ela, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles e elas, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Correto? Agora vamos aqui para o exercício número 4. Na primeira oração do período foi usado o infinitivo pessoal termos, aqui, termos, e não presente do modo indicativo, temos, como ocorre na segunda oração, ali do exemplo que nós acabamos de ler. Por que isso acontece? Por que acontece? Foi utilizado, deixa eu voltar aqui um pouquinho, termos, porque foi usado aqui termos no infinitivo pessoal e não presente do modo indicativo temos. Então, vamos observar ali. A primeira oração está no passado e a segunda no presente? Não está no passado. Nós sabemos que o verbo aqui está conjugado no infinitivo. A expressão apesar de exige o uso do infinitivo. Sim, gente, a expressão apesar de, ela indica uma possibilidade. Então, sempre que aparecer dentro de uma oração essas expressões que indicam possibilidade, ela pede o verbo no infinitivo, correto?
Então, ali, essa resposta está correta. O infinitivo foi usado por ser uma forma verbal mais sofisticada que o presente do indicativo. Não exatamente isso, ok? O infinitivo foi usado porque é a forma mais adequada para iniciar um período. Também não, correto? Então, ali, a expressão apesar de, ela exige o uso do infinitivo sempre após essas expressões que sejam semelhantes, correto? Agora, ali no exercício número 5, em relação à expressão apesar de, responda ao que se pede. Qual é o sentido transmitido por essa expressão, apesar de termos, correto? Então, essa expressão, ela transmite assim uma ideia contraditória àquilo que vai ser dito depois, correto? Ela traz ali para você, quando você diz apesar de termos, então ali se contradiz em relação à segunda oração, correto? Então aqui nós temos como resposta a expressão apesar de, inicia uma oração que transmite uma ideia contraditória ao fato expresso na oração que a sucede, mas que é incapaz de alterar esse fato. Ela traz essa ideia contraditória, mas ela não pode modificar, alterar o fato que vai ser dito depois. Correto? Agora, deixa eu só observar o volume aqui. Certo. A letra B. Na lacuna, reescreva a primeira oração do período, substituindo apesar de por uma expressão que garanta o mesmo sentido e fazendo as alterações necessárias para manter a coerência e a coesão do período. Então, ali nós temos a oração é essa: apesar de termos uma batalha pela frente, temos uma coisa que Voldemort não tem. Nós vamos substituir a expressão apesar de por outra expressão, mas que não modifique o significado dessa oração, correto? Então, nós podemos utilizar embora, né? Embora tem, só que o verbo vai mudar, né, gente? Nós não podemos utilizar ali embora termos, né? Podemos utilizar também ainda que, só que a forma verbal nós já vamos modificar. Nós podemos colocar ainda que tenhamos, certo? Ainda que tenhamos uma batalha pela frente, temos uma coisa que Voldemort não tem. Então, o que vai modificar ali é a forma verbal. Ela não tem aqui a resposta, uma resposta pessoal. Vocês podem estar reescrevendo da melhor maneira que vocês acharem, mas só para vocês terem uma ideia, eu posso substituir apesar de por embora, ou eu posso substituir por ainda que, certo? E ali a forma verbal de termos, nós vamos utilizar tenhamos, ainda que tenhamos, certo? Então, vocês podem reescrever ali, ainda que tenhamos uma batalha pela frente, temos uma coisa que Voldemort não tem. Se você colocou ainda que, ou se você pode também utilizar embora. São conjunções e locuções conjuntivas que transmitem ideias contraditórias, tá? Que transmitem ideias contrárias àquilo que será dito depois. Vocês vão estudar essas conjunções depois, como orações subordinadas adverbiais, certo? No caso ali, as concessivas, que trazem ideias contrárias àquilo que é dito, certo? Para a reescrita feita na atividade do item anterior, que tempo e modo verbais você precisou utilizar? Seria possível usar uma outra forma verbal nesse processo? Aqui, quando nós utilizamos termos substituindo por tenhamos, nós utilizamos o presente do modo subjuntivo. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha, que nós tenhamos, certo? Então, ali, para manter essa coerência entre um tempo verbal e o outro, né, com as orações dentro desse período, não foi possível utilizar os verbos no passado e no futuro, correto? Ali foram utilizados apenas o presente, modo indicativo e modo subjuntivo. Então, aqui temos como resposta, foi necessário utilizar o presente do subjuntivo.
ao fazer a reescrita. Então, para manter a coerência com as outras orações do período, não é possível usar o passado e o futuro. Gente, eu não estou conseguindo ler o bate-papo. Eu sei que tem algumas pessoas que estão me escrevendo, mas eu não estou conseguindo abrir agora, tá? Então, me perdoem ali, eu preciso tirar a tela aqui. Tem momentos ali que não abre, certo? Então, não estou conseguindo ler. Estou tentando abrir aqui, mas ele não está abrindo para mim. Aí, quando eu vou fechar a tela aqui, aí ele abre para mim. Não sei por que isso acontece, eu não sei como resolver também. E tem momentos que ele abre normal. Não sei se vocês estão copiando, mas fiquem tranquilos que depois eu disponibilizo o gabarito para vocês. Posso passar para a página 32? Sim, né? Vamos lá então para a página 32. Página 32, aqui o exercício número 7. Para conferir nas próximas atividades, você vai analisar casos em que essas relações devem ser estabelecidas. Observem aqui, gente, sempre que vocês forem utilizar períodos compostos, nós temos que observar as relações entre tempos e modos verbais, correto? Quais tempos e modos verbais nós podemos utilizar quando estamos escrevendo períodos compostos? Se eu utilizar o presente do indicativo no início, eu tenho que utilizar o presente do subjuntivo depois. Olha só, aqui temos essa regrinha que nós temos que segui-la. Se eu utilizar pretérito perfeito do indicativo, eu vou utilizar na sequência pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu utilizar presente do indicativo, eu posso utilizar pretérito perfeito, ou pretérito perfeito composto ali, que nós ainda não estudamos os períodos compostos, os tempos verbais compostos, do modo subjuntivo, mas aqui, se vocês observarem, dá para vocês entenderem qual seja. Futuro do pretérito do modo indicativo com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Aqui eu uso futuro de um pretérito, de um passado, e eu posso utilizar na sequência o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Eu posso juntar indicativo com subjuntivo, aqui tempos diferentes. Futuro do subjuntivo e futuro do presente do indicativo. Pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo. Pretérito mais que perfeito e futuro do pretérito do indicativo. Futuro do subjuntivo e futuro do presente do indicativo. Então, aqui nós temos essa sequência, essas relações entre tempos e modos verbais dentro de um período composto. Utilizei aqui um desses tempos verbais que está no início, eu tenho que saber qual eu posso utilizar ali. E outra coisa que vocês precisam ter sempre em mãos são as conjugações dos verbos, né? Tempos e modos verbais, tanto os verbos da primeira, segunda e terceira conjugação, né? Verbos terminados em ar, ir, e ali para os verbos regulares e irregulares também, que não tem aquela sequência igual aos regulares. E sempre observando, porque às vezes você pode não lembrar como se conjuga o verbo no futuro do subjuntivo, como se conjuga o verbo no pretérito imperfeito do indicativo, tá? Então, sempre tenham em mãos os tempos e modos verbais ali dos verbos conjugados, certo? Porque às vezes pode dar uma falha, você pode não se lembrar de estar, né? Igual aqui, ó, adoraria que todos ficassem felizes. Eu adoraria, tu adorarias, ele adoraria. Futuro do pretérito, que todos ficassem, pretérito imperfeito, né? Então, isso que a gente precisa observar e saber ali dentro. Não vou pedir para vocês conjugarem um monte de verbos para mim, mas eu gostaria que vocês identificassem quais tempos e modos verbais são utilizados dentro de um período, correto? Vamos então ali para o exercício número 7. Para conferir como a articulação entre as orações é essencial na construção do período, faça o que se pede. Assinale o item que apresenta a relação adequada entre as orações. Então, o que nós temos que observar aqui? Esses verbos que estão conjugados aqui, se estão de acordo com esses daqui,
correto? Com essa regrinha que nós temos ali. O período composto e quais tempos e modos verbais podemos utilizar. Primeiro, embora tenhamos uma batalha pela frente, Voldemort não poderia vencer nossa força. Embora tenhamos, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Aqui nós temos o presente do modo subjuntivo. Se eu utilizei presente do modo subjuntivo, eu posso utilizar aqui futuro do pretérito? Então, de acordo com isso que nós temos aqui, está de acordo com a regra? Não está. Então, não está correto. Segundo, embora tivéssemos, se eu tivesse, se tu tivesses, pretérito imperfeito, e aqui na frente, poderia, futuro do pretérito. Então, de acordo com as regras, nós podemos utilizar, correto? Então, aqui está correto. Aqui já temos, embora tivéssemos, Voldemort não pode, tivéssemos. Aqui eu tenho pretérito imperfeito e aqui eu tenho presente. Então, não tem como nós utilizarmos ali. E o último, embora temos, presente. Não pôde, passado, certo? Embora temos uma batalha pela frente, Voldemort não pôde vencer nossa força. Então, não tem como você utilizar o presente aqui e o passado aqui nessa outra oração. Então, aqui está, de acordo com as regras, é a número 2, certo? Embora tivéssemos uma batalha pela frente, Voldemort não poderia vencer nossa força, ok? Agora aqui no exercício letra B, da página 33, correto? O que há de inadequado nos itens que você não assinalou anteriormente? Então, olha, qual a inadequação que houve ali nas questões que nós não assinalamos? Na 1, na 3 e na 4, o tempo expresso na primeira oração, ela está em desacordo com o tempo expresso na segunda oração. De acordo com essa regra que nós observamos aqui, a primeira oração, os tempos verbais estão em desacordo com os tempos verbais da segunda oração, certo? Então, é só vocês observarem ali aquilo que nós acabamos de olhar. Agora aqui é número 8. Preencha as lacunas a seguir com a forma adequada dos verbos indicados entre parênteses. Aqui nós temos na primeira oração o verbo ajudar, que está entre parênteses. Espero que você. Aqui eu já sei que eu preciso utilizar o presente do modo subjuntivo. Espero que você ajude seu amigo quando ele precisar, certo? Só de observarmos a oração, nós vamos saber qual a forma verbal que nós temos que utilizar ali, certo? Porque é a forma adequada, né, a forma culta de nós escrevermos e falarmos. Agora aqui a letra B. Queria que tu cuidasses ou que tu tivesses cuidado do teu amigo. Eu queria, tu querias, pretérito imperfeito, indicativo. Aqui eu já vou utilizar pretérito imperfeito subjuntivo, correto? Então, ali, queria que tu cuidasses, ou eu posso dizer, queria que tu tivesses cuidado, utilizando aqui uma locução verbal, certo? Lembrando que na locução verbal, quando vocês utilizarem, sempre é o verbo auxiliar que será conjugado, o verbo principal, ele estará numa das formas nominais, tá? Infinitivo, gerúndio ou particípio. Na letra C, ficarei. Aqui já foi utilizado o futuro do presente do indicativo. Então, ficarei contente se ele, futuro do subjuntivo. Aqui, futuro do presente do indicativo, futuro do subjuntivo. Ficarei contente se ele limpar o próprio quarto hoje. Ok? Agora aqui a letra D. Se nós tivéssemos avisado ao nosso amigo, se nós tivéssemos pretérito imperfeito do subjuntivo, avisado, aqui nós temos uma locução verbal, tá, gente? Tivéssemos avisado. Então, o verbo auxiliar está conjugado aqui, o verbo principal no particípio. Ele conseguiria, eu conseguiria, tu conseguirias, ele conseguiria.
certo? Então, aqui eu já tenho o futuro do pretérito, ok? Agora, na letra E, quando todos o incentivarem, quando eu incentivar, quando tu incentivares, futuro do presente, do subjuntivo. Ele ficará, eu ficarei, tu ficarás, ele ficará. Futuro do presente do modo indicativo, correto? Então, aqui, a forma correta seriam essas daqui. Na letra A, espero que você ajude. Na letra B, queria que tu cuidasses ou queria que tu tivesses cuidado. Na letra C, ficarei contente se ele limpar. Na letra D, se nós tivéssemos avisado ao nosso amigo, ele conseguiria ter chegado. Observem que aqui nós temos uma locução verbal formada por 3 verbos, ok? Quando todos o incentivarem, ele ficará mais confiante. Correto? Continuando ali, exercício número 10. Em uma rede social, a página Um Filme Me Disse publicou o post a seguir, no qual o autor, protagonista de Extraordinário, fala sobre a gentileza. Vamos ler. A mensagem de Jacob Tremblay, do Extraordinário, quarto de Jack, sobre gentileza. Primeiro passo, seja gentil. Segundo passo, continue sendo gentil. Terceiro passo, mesmo que seja difícil e algumas pessoas possam ser malvadas, seja ainda mais gentil. Ou seja, em todo tempo, seja gentil, não importa as pessoas. O que justifica o uso do modo imperativo? O modo imperativo é quando nós vamos dar uma ordem, fazer um pedido, dar um conselho, certo? O que justifica o uso do modo imperativo em todos os quadrinhos da segunda coluna? Seja gentil, continue sendo gentil, seja ainda mais gentil. Ali, o modo imperativo foi usado, né, para expressar o conselho dado pelo ator, pelo rapazinho aqui, pelo menino do Extraordinário, certo? Então, ali foi utilizado o modo imperativo justamente para expressar esse conselho dado por ele. Correto? Deixa eu continuar ali. Posso passar para outra página, né? Sim? Ótimo. Vamos lá. Vou tentar corrigir apenas esses 2 exercícios aqui. Na letra B, seria adequado usar as formas verbais é e podem, presente do indicativo, em substituição às formas destacadas nos trechos a seguir? Observem aqui. Mesmo que seja difícil, algumas pessoas possam ser malvadas, seja ainda mais gentil. Se eu substituir seja por é e possam por podem, olha como que vai ficar a oração. Mesmo que é difícil e algumas pessoas podem ser malvadas, seja ainda mais gentil. Fica correto se nós falarmos desse jeito, gente? Só de pronunciarmos, a gente já percebe que há alguma inadequação aqui. Mesmo que é difícil, eu solto és, ele é? Não, não é? Mesmo que seja difícil. Então, ele não seria adequado utilizarmos essas formas verbais é e podem, pois a locução conjuntiva aqui, mesmo que, ela expressa uma possibilidade. Lembra no início lá que nós vimos um outro exercício que indica uma possibilidade? Deixa eu só ver qual página ela está. Apesar de, né? Nós vimos ali a expressão apesar de. Essa expressão mesmo que indica a mesma coisa, certo? Uma possibilidade. Então, quando há essas expressões que indicam possibilidade, é exigido o uso do modo subjuntivo, correto? Certo, gente? Agora aqui no exercício número 10, analise os períodos da primeira coluna da tabela a seguir, depois preencha a segunda e a terceira. Acho que ainda dá tempo de nós corrigirmos isso daqui. Na segunda coluna, anote se há relação tempo,
modo dos verbos estiver correta e isso estiver incorreta. Na terceira coluna, reescreva os períodos que você classificou como incorretos. Então, aqui, é possível que eu termino a leitura do livro amanhã? É possível que eu termino? Eu digo dessa forma? Ou eu digo, é possível que eu termine a leitura do livro amanhã? Então, está errado aqui. Eu tenho que dizer, é possível que eu termine e não que eu termino. Correto? Aí eu tenho aqui a segunda. Então, essa aqui está incorreta. A forma correta é modificar o verbo termino para termine. Tenho certeza de que você goste de seriados. Eu não posso dizer tenho certeza de que você goste. Tenho certeza de que você gosta, certo? Então, aqui tenho certeza de que você gosta de seriados. É incorreta também. Então, ao invés de goste, temos que utilizar gosta. Se puder, telefonarei para você mais tarde. Aqui está correto. Se puder, aqui o futuro, subjuntivo, telefonarei, futuro do presente indicativo. Aqui está correto. Se tivesse mais tempo, vou assistir a mais filmes. Você diz assim: se tivesse mais tempo, vou assistir a mais filmes? Não, nós diríamos: se tivesse mais tempo, assistiria a mais filmes. Correto? É dessa forma aqui. Se tivesse mais tempo, assistiria a mais filmes. Gente, eu sei que eu não tenho mais tempo para corrigir todas as outras atividades aqui do Recapitulando. Nós vamos terminar de corrigir isso na próxima aula. E eu envio para vocês depois o gabarito dessas questões. Correto? Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Agora eu vou ler aqui o bate-papo, gente, que eu não consegui ler antes. Só um minutinho, por favor.